Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Estou aqui nesta manhã de sábado para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para você. Nesta manhã eu gostaria que a Palavra de Deus também iluminasse a sua vida, a sua casa, a sua família. Tá bom? Hoje eu vou meditar mais uma vez na questão da ressurreição, parte 3. Já teve 2 vídeos em que eu falei um pouquinho sobre a ressurreição. A ressurreição é um assunto muito amplo nas Escrituras. E eu poderia passar aqui com vocês muitas horas falando somente sobre a ressurreição. Mas hoje eu vou falar de uma ressurreição especial, queridos, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem no pó da terra. Jesus Cristo é o primeiro em importância a ressuscitar do reino, a ressuscitar dos mortos. E eu vou mostrar para você hoje, aqui, neste vídeo, através das Escrituras, o que aconteceu com Jesus e qual é a importância deste acontecimento na história da humanidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, se a gente não acreditar na ressurreição de Jesus, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Não existe sentido o cristianismo se a gente não acreditar na ressurreição e principalmente não acreditar na ressurreição de Jesus. Eu vou ler para você o texto bíblico onde Jesus ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. No livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32, Jesus está ali falando com seus discípulos, caminhando com seus discípulos em direção a Jerusalém, e ele diz para eles o seguinte: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiraram e o seguiam tomados de apreensão. É interessante esse primeiro verso, queridos, porque Jesus ele estava à frente dos discípulos. E os discípulos se admiraram, porque Jesus ele ia com vontade, com desejo de chegar, sabendo que ele estava caminhando para os últimos momentos da sua vida, caminhando para o sacrifício. E os discípulos se admiraram, porque nem sempre Jesus enviava os discípulos à frente e ele estava atrás. Mas desta vez Jesus ia caminhando à frente, rápido, porque ele queria cumprir o seu propósito, queridos. E o texto continua: E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo... Agora, nesse momento, Jesus ele separa o grupo dos seus 12 discípulos. E a eles, Jesus prepara o coração deles para o que iria acontecer mais à frente. Para o que ia acontecer com Jesus. E ele continua dizendo, verso 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios. Vejam, queridos, Jesus aqui está profetizando para os seus discípulos o que iria acontecer com ele. Jesus estava anunciando a sua morte aos discípulos. Por várias vezes, em vários momentos, Jesus anunciou que seria sacrificado, que se sacrificaria pela humanidade. Mas os discípulos pareciam que estavam surdos, não conseguiam compreender ou não queriam aceitar o que Jesus faria por cada um de nós. E Jesus ele continua dizendo aqui, no finalzinho do texto, verso 34, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Jesus ele disse, olha,
eu vou ser preso, vão me açoitar, vão cuspir no meu rosto, vão zombar de mim, vão me matar. Mas, ele diz aqui, no terceiro dia eu ressuscitarei. Veja, queridos, Jesus disse que aconteceriam tudo isso com ele. As Escrituras já anunciavam o que aconteceria com o Salvador, mas Cristo, ele tem uma vida diferente, queridos. Cristo tem vida própria, vida nele mesmo. Ele pode dar e pode reaver. Ninguém tira a vida de Jesus. Ninguém tirou a vida de Jesus, queridos. Não foi os soldados, não foi Pilatos, não foi Anás, não foi Caifás, não foi os líderes religiosos que tiraram a vida de Jesus. Jesus Cristo espontaneamente a deu. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele deu a sua vida para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo? Agora nós vamos para o momento em que Jesus ressuscitou. Porque ele diz aqui que no terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, no livro de João, capítulo 21, fala sobre o momento da ressurreição de Jesus. Livro de João fala do momento da ressurreição de Jesus. No capítulo 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar o sepulcro aberto, a comprovar que Jesus não estava mais ali. Ela saiu correndo e foi até Pedro e João, o discípulo amado, e contou para eles que o sepulcro estava aberto e que o corpo de Jesus ali não estava. Pedro e João saíram correndo e foram até o lugar onde Jesus havia sido sepultado. Chegando lá, entraram ali no sepulcro e não viram mais o corpo de Jesus. Havia apenas os lençóis ali. Se você continuar lendo o texto, você vai compreender. Eles viram apenas os lençóis. E Jesus não estava mais ali. E eles creram nas palavras de Maria Madalena. Eles não tinham ainda compreendido as Escrituras, queridos. A Bíblia diz aqui no capítulo 20, verso 9 o seguinte: pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então veja, os discípulos não compreenderam o que Jesus havia ensinado para eles sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Agora, um pouquinho para frente, nós temos um momento muito importante. O momento em que Jesus apareceu para os discípulos. Estavam ali os discípulos reunidos e Jesus se pôs no meio deles. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Queridos, para comprovar que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado, Jesus apareceu para os seus discípulos, mostrou para ele as mãos com as marcas dos pregos, mostrou também o seu lado, que foi perfurado com a lança pelos soldados romanos.
comprovando que realmente era ele, ali em corpo, não em espírito. Jesus apareceu em corpo, um ser vivo ali na presença dos discípulos. Tomé não estava presente, queridos. Tomé, um dos discípulos, não estava presente nessa ocasião. Então, em outro momento, quando Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos, Tomé estava presente. Na primeira vez, Tomé não estava presente e questionou os discípulos, não acreditou nos discípulos. Tomé disse o seguinte: olha, se eu não ver as mãos, se eu não ver as marcas, os sinais dos cravos em suas mãos, se ali eu não puser os dedos na sua mão e no seu lado, de modo algum acreditarei. Queridos, tem muitas pessoas que não acreditam no poder de Deus. Tomé era alguém que estava com Jesus o tempo todo, que viu grandes milagres, que viu Jesus curar os leprosos, que viu Jesus ressuscitar os mortos, viu Jesus curar os cegos, viu Jesus expulsar os demônios. Ali estava Tomé, alguém que tinha visto milagres, mas agora não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus aparece mais uma vez aos discípulos, e desta vez Tomé ali estava. E Jesus aparece e diz assim: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Queridos, nós não devemos ser incrédulos. Nós não devemos deixar de confiar na palavra de Deus, deixar de confiar nas suas promessas. Aquele que é incrédulo não entrará na terra prometida, não entrará no novo céu e na nova terra. Só entrará no novo céu e na nova terra aquele que é crente. E o que é uma pessoa crente, queridos? Você já viu essa expressão? E as pessoas usam de forma meio que pejorativa, meio discriminatória a questão do crente, né? Mas eu quero que você saiba que somente aqueles que são crentes entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o crente é aquele que crê. É aquele que crê nas promessas de Deus. É aquele que crê no Evangelho. É aquele que crê que Jesus ressuscitou. É aquele que crê que Ele vai ressuscitar todos aqueles que dormem no pó da terra. É aquele que crê que Jesus vai voltar para acabar com esse mundo de dor e de sofrimento. O crente é aquele que crê. E a palavra de Deus diz que aquele que crer será salvo. Aquele que crer e for batizado, receber o batismo, fazer o rito de reconhecimento que Jesus é o seu Salvador, este entrará no reino dos céus. Jesus está aqui diante de uma pessoa incrédula. Tomé, ele era incrédulo, ele foi incrédulo, deixou de acreditar que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus, diante dessa incredulidade, chamou a nossa atenção. Veja o que Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus. Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, eu gosto muito desse verso, que está no capítulo 20, verso 29. Jesus diz assim, bem-aventurado, ou seja, bem feliz, é aquele que não viu. Queridos, eu não vi Jesus, eu não vi os seus milagres, eu não ouvi as suas pregações, eu não vi Cristo ressuscitado, mas Jesus ele está dizendo aqui, bem-aventurado, bem feliz, é aquele que não viu, mas acreditou, mas acredita. Então, queridos, você que está me ouvindo nessa manhã, é bem-aventurado, é bem feliz se crer no poder de Deus, se crer no nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Amém por isso? Existe muito mais coisa para falar sobre a ressurreição, queridos. E para que este vídeo não fique mais longo, eu ainda continuarei falando
mais um pouquinho sobre a ressurreição. Oro a Deus para que Ele abençoe a sua vida, para que Ele cumpra as suas promessas na sua vida, queridos. Você precisa apenas acreditar. Você precisa apenas receber a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite nessas palavras do dia de hoje. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre as maravilhosas promessas de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que haja luz na sua vida. Amém?